coração se alegra muito de poder ver alguns irmãos, poder estar cultuando ao Senhor nessa noite, poder estar adorando ao Senhor, e louvo a Deus pela oportunidade de poder trazer uma palavra de Deus nessa noite também. Confesso que estou tanto quanto nervoso, porque para mim é muito difícil, né, quando se trata de palavra, e agora é uma coisa nova também, mas Deus tem uma palavra para minha e para a tua vida, e Deus vai dar graça nesta noite. Eu queria convidar os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 19. É o texto que Deus colocou no meu coração nessa noite. Queria também agradecer o nosso irmão Elcio, né, pelo empenho, pela dedicação, e todos os outros irmãos que estão fazendo parte da direção, da condução deste trabalho, né? Eu sei que a igreja vai ter que se reinventar, a igreja vai ter que renovar, vai ter que mudar algumas coisas até que volte ao normal. E graças a Deus, meus irmãos, Deus deu essa oportunidade de nós podermos nos reunir através desse aplicativo. Amém? Livro de Lucas, capítulo de número 19, o versículo 1 seguinte, o texto vai dizer assim: Zaqueu, o publicano, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-lhe e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Eu vou pedir o Elcio aí, como eu estou muito novo, me interfira quando for para acabar, tá? Amados irmãos, o texto que Deus colocou no meu coração para meditação com os irmãos nessa noite é um texto um tanto quanto conhecido do povo de Deus. A Bíblia vai nos relatar algumas coisas que se referem à vida de Zaqueu, né? Nós sabemos que, primeiro, ele era um homem rico, morava na cidade de Jericó e trabalhava como coletor de impostos. Na verdade, Zaqueu era um pouco a mais que um coletor. Zaqueu era um dos principais, ele era o chefe dos publicanos. Na escala, tem aqueles que arrecada, passava para Zaqueu, e Zaqueu prestava conta junto ao Império Romano. Então tal que sabemos, né, que o povo rejeitava este tipo de profissão. Nós vemos falando um tanto quanto indelicado com relação a esta profissão. No caso específico do cobrador do imposto, o Império Romano tirava do meio do próprio povo judeu, porque ele conhecia, além de conhecer o povo judeu, ele conhecia a cidade. Zaqueu deveria conhecer bem a cidade de Jericó. E o povo judeu achava isso uma traição. Você sair do meio do seu povo para poder cobrar o seu povo. Mas a Bíblia vai dizer que um certo dia Zaqueu, ele queria ver quem era Jesus. E o que me chama a atenção a princípio é que a Bíblia faz questão de dizer, no versículo 2 do capítulo 19, no seu final, e era rico. Nós bem sabemos que é difícil alguém de posse, alguém, né, de condições financeiras, se achegar ou querer conhecer Jesus. Porque aquele que tem uma condição financeira agradável, ele busca as suas alegrias. Ele anda nos melhores carros, ele tem as melhores casas, ele viaja para os melhores lugares, mas ele continua sendo um pobre, porque ele tem tudo e continua sem ter nada, porque ele não tem Jesus. O príncipe da paz, aquele que dá vida, aquele que nos sustenta, aquele que nos momentos difíceis nos carrega, nos leva nos braços. Ele não tem Jesus, ele pode ter tudo. A gente vê aqui em Lucas 17, do 18 ao 30, que vai referir-se a um homem, a um jovem rico. A Bíblia se refere a um jovem rico, que ele via Jesus passando, e ele chega ali próximo de Jesus e diz: bom mestre, o que eu hei de fazer
para poder herdar o reino do céu. E Jesus entra num diálogo, e Jesus fala, por que me chama bom? Só há um bom se não for Deus. E eles entram no diálogo, e ele fala assim para Jesus, o que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus diz, olha, honra teu pai e tua mãe, ama a Deus sobre todas as coisas, e cita alguns mandamentos. Quem sabe aquele jovem, ele dá uma risadinha de canto de boca, como quem quisesse dizer assim, olha, isso tudo eu já cumpro. Aí Jesus pega ele e fala, vou te pegar. Aí Jesus diz assim, então pega tudo que tu tem, doa aos pobres e segue-me. E a Bíblia vai dizer que imediatamente este homem, ele sai da presença de Jesus de maneira triste, porque o coração dele estava nas riquezas dele. O nosso coração tem que estar voltado para Jesus. Em meio a essa situação, em meio a essa dificuldade, é nesse momento mesmo que nós precisamos se apegarmos mais a Jesus, orarmos mais, lermos mais a Bíblia, buscarmos o Senhor, porque a qualquer momento Jesus pode voltar. O que está acontecendo hoje no mundo é o princípio da vinda de Cristo, porque ele prometeu em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai, e no decorrer deste capítulo, ele vai dizer assim, olha, eu vou embora, mas eu vou buscar. Jesus fez uma promessa, e todas as promessas que Jesus fez, ele cumpriu, e certamente ele vai cumprir, e vem buscar a sua igreja, em nome de Jesus, aleluia. Mas aqui, uma hora, Zaqueu decide ver quem era Jesus. Porque, meus irmãos, a verdade é o seguinte, você pode ter tudo, mas se você não tem Jesus, você continua sem ter nada. O que vale um homem cheio de riquezas e o coração vazio, porque o nosso coração é morada do Senhor. Quem sabe a Bíblia não vai nos trazer, não vai nos relatar, não vai nos falar, e não fala por que ele resolveu procurar Jesus. Será que ele estava numa situação difícil? Será que ele estava enfermo? Mas de uma coisa eu sei, ninguém vive sem Jesus. Mas no meio do caminho eu vejo Zaqueu com duas impossibilidades, duas coisas que podiam impedir Zaqueu de ver Jesus, duas coisas que podiam ser obstáculo para que Zaqueu não chegasse até Jesus. De fato, uma era a sua estatura, a Bíblia vai dizer, e a outra era a multidão. Mas Zaqueu, rompendo o obstáculo, ele não se preocupa, ele não quer saber, ele disse, olha, eu quero Jesus. Quem quer se achegar a Jesus precisa fazer um esforço, precisa sair da zona de conforto, precisa mudar a sua direção. Quem quer buscar Jesus tem que romper obstáculos, tem que passar por cima de muralhas para poder se achegar a Jesus. A primeira coisa que Zaqueu faz é tomar uma atitude em meio a essa situação. Ele fala, olha, eu quero ver quem é Jesus, mas eu quero também eu quero ver quem é Jesus, mas eu preciso fazer algo, eu preciso tomar uma atitude. A Bíblia fala acerca de uma mulher do fluxo de sangue, que diz que ela, em um dado momento, ela escuta falar de Jesus, mas não foi pelo escutar que ela foi curada, foi pela atitude que ela tomou. Ela saiu da zona de conforto e ela pensou consigo mesmo, se eu tão somente tocar nas vestes daquele homem, eu irei ficar sarada, eu sararei. Então ela toma uma atitude, sai da zona de conforto e corre em busca do seu milagre. A Bíblia vai dizer que Jesus, uma vez entrando em Jericó, um cego começa a ouvir aquele zuzuzum, aquele barulho. Quem sabe alguém chegou para ele e falou, olha, é Jesus de Nazaré, é aquele homem que cura enfermo que está passando. E no mesmo momento ele fala, olha, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que romper obstáculo, porque essa é a minha oportunidade de milagre com ele, essa é a minha oportunidade com Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele rompe obstáculo, ele passa por cima de barreira, porque quem quer estar com Jesus, quem quer viver com Jesus, quem quer viver. Amém? Estão me ouvindo? Pediu aqui para ativar o som. Amém? Amém, pode ir. Amém, amém. Amém.
Então, quem quer viver para Jesus precisa tomar decisões, precisa romper obstáculos. E agora Zaqueu, para poder romper o seu obstáculo, para poder ver quem era Jesus, para poder se achegar até Jesus, ele começa a procurar e de repente ele olha para uma figueira e encontra ali uma figueira que ela abre, ele fala, olha, eu sou pequeno, a multidão é grande, porque a Bíblia vai dizer por onde Jesus passava, a multidão era enorme, a multidão o seguia, porque ele conduzia a base de palavra, milagres e maravilha aquela multidão, mas Zaqueu ali tomou a sua atitude, mudou o rumo da sua vida e disse, eu vou subir nessa figueira. E Zaqueu sobe na figueira para ver quem era Jesus. E o mais interessante é que quando Jesus chega próximo da figueira, ele olha direto para cima, como se já soubesse, ou melhor, já sabendo quem era Zaqueu, e fala com Zaqueu e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém me pousar na tua casa. Ou seja, deixa eu entender, quando a gente toma uma postura, quando a gente toma uma posição para querer saber quem é Jesus, olha só, Jesus imediatamente se volta para a gente. No momento que você se dobra, no momento que você se doa, no momento que você busca, entenda uma coisa, Deus já está do seu trono olhando para você. Olha lá o meu filho A, olha lá o meu filho B, olha o José, olha o Paulo. Veja bem, quando Zaqueu toma a decisão de dizer, eu quero saber quem era Jesus, era como se exatamente trazendo para a modernidade, como se chegasse um zap ali no coração de Jesus, e ele dissesse, olha, tem alguém querendo me ver. Jesus é especialista em dar atenção para quem quer a atenção dele. Essa é a realidade. A gente vê ali que Jesus está no Calvário, já está pregoado na madeira, e de um lado um começa a zombar, se verdadeiramente tu és o Cristo, desce daí e te salva. E ele olha para o lado, mas do outro lado alguém chama e fala, ei, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus imediatamente tira a visão daquele que estava esnobando e vira para o coração quebrantado e vira para quem verdadeiramente busca, para quem verdadeiramente quer buscar, quer estar com Jesus. Então deixa eu entender uma coisa, quando Jesus chega naquele momento e olha para cima e fala, ei, Zaqueu, desce, hoje eu vou para a tua casa, ele está dizendo, olha, eu vi o teu esforço, eu vi a tua situação e eu vou até você, eu vou sarar as tuas feridas, eu vou cuidar daquilo que não anda bem na tua situação. Meus irmãos, deixa eu finalizar. Uma coisa é certa, estamos vivendo os últimos tempos de Deus nessa terra. O que nós precisamos é se achegar ao Senhor. O que nós precisamos é buscar ao Senhor, porque Jesus está voltando. Ele vem buscar a sua igreja. Não existe cristão que olhe para essa situação e não veja a mão de Deus e não consiga enxergar que Deus está no controle. Deus jamais vai perder o controle. Dado momento, Jesus vai dizer assim, tenho-vos dito isso para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci. Ele estava dizendo, só eu consigo te dar paz em meio à aflição. Não existe Covid-19, não existe situação adversa que fuja do controle. Deus está cuidando da minha vida, Deus está cuidando da tua vida, Deus está cuidando do pão da tua casa, Deus tem cuidado daquele que tem que sair para trabalhar, Deus tem cuidado do teu povo. Então descansa o teu coração. Volta o coração para Jesus. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de clamar ao Senhor. É tempo de estar mais perto do Senhor. Que Deus possa abençoar os irmãos. Em nome de Jesus. Amém, Márcio. Deus te abençoe, Jesus. Pastor, já está aberto para falar. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe nosso companheiro, irmão Matos. Deus te abençoe, você e a sua família. E a cada um dos irmãos que tem, de vez em quando aparece aí, né? Irmão Carlinho, irmão José Marques, todos os irmãos que estão nos ligados juntamente conosco nesta noite. Meus amados irmãos, amigos, quem sabe você ouviu a palavra de Deus, em poucas palavras, que o tempo é pouco, né, irmão Matos? Mas você teve a oportunidade de ouvir nesta noite que o único que pode dar solução é Jesus. Nós queremos orar em seu favor nesta hora e perguntar para você que está aí no seu lar, na sua casa, onde quer que você esteja. Convido a você a receber Jesus como teu único e suficiente Salvador da sua alma.
Receba Cristo na sua vida e você será transformado pelo poder da palavra de Deus. Oramos ao Senhor nesse instante em seu favor, pedindo a bênção de Deus. Pai querido, no nome de Jesus, te louvamos, te adoramos, Senhor, nesta hora, pedimos a tua bênção, a tua graça em favor de cada um dos irmãos. Sim, Deus. Deus, Filho, derrama a tua bênção, Pai amado, curando as enfermidades, dando a bênção gloriosa. É no nome de Jesus que nós oramos, pedimos, Senhor, e agradecemos. Amém. Ó, Deus, tem misericórdia.